Fala galera, Rodrigo Quintão aqui para mais um vídeo para vocês. Eu sou CEO do mundoemcores.com, fundador dessa plataforma aí que está desde 2016 querendo mudar esse mercado de educação infantil pelos pais, pela criança interior que tem dentro dos pais. E hoje eu vim aqui dizer que eu tô com a alma lavada e eu vou falar para vocês por quê. Porque minha filha ontem fez 6 anos de idade. E vocês sabem o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu fundei essa plataforma, Mundo em Cores, em 2016. Minha filha nasceu em 2018. E desde que eu fundei essa plataforma, eu digo, a minha vontade é mudar a forma como os pais educam seus filhos, empoderá-los, né? Eu acredito muito que com a força que se ganha em casa, o seu filho pode ganhar o mundo. E eu falo isso desde 2016, porque eu acredito nisso desde muito tempo atrás. Em 2016 eu fundei Mundo em Cores, mas eu não era pai, eu não tinha a minha especialização em psicanálise, eu não tinha minha especialização em neuroeducação. Então hoje eu tenho tudo isso e eu posso falar, né, com propriedade, não só da experiência que eu vivi com pais ali do Mundo em Cores, com especialistas diversos que estão ali na plataforma, mas também com a minha experiência de pai, com todos os meus estudos, enfim. E por que eu tô com a alma lavada? Porque desde então essa plataforma diz o seguinte para os pais: é na primeira infância que você prepara o seu filho para ser um adulto próspero. E a primeira infância vai do 0 aos 6 anos de idade. E a minha filha completou ontem 6 anos de idade e eu fiquei com o sentimento de que eu tô com o dever cumprido diante da primeira infância dela. É claro que o meu papel como pai não acabou. Agora começa uma nova etapa, né? Mas por que a primeira infância é tão importante? Porque a arquitetura cerebral da criança se forma na primeira infância, né? O cérebro ele só fica formado mesmo lá para frente, né? 20, 25 anos de idade, mas a arquitetura cerebral da criança se forma nos seus 6 primeiros anos de vida. Começa lá na gestação, né? E encerra o seu ciclo por volta aí dos 6 anos de idade. E eu fiquei muito feliz com o resultado, né? E uma sensação do dever cumprido, porque é como se funcionasse assim, né? Imagina que a gente faz parte da geração que vai viver 100 anos ou mais, e na primeira infância é como se a gente pegasse um computador e começasse a montar esse computador. E aí a gente fecha esse computador quando essa criança completa 6 anos e manda esse computador para viver os outros 94 anos em média, né? Aí vem alguém e fala assim: poxa, mas e a plasticidade neural? Né? Não acontece depois de mais velho? Acontece. Só que a placa-mãe desse computador, que é a arquitetura cerebral, não se mexe mais. Você pode trocar o chip ali do processador, você pode colocar mais memória, mas a placa-mãe ali, ela está fechada, ela está formada. Isso é como se fosse a fundação de uma casa, de um prédio que, se ela for bem feita, você pode colocar muitos andares para cima. E quando não é bem feito, a gente tem problemas, porque não tivemos uma estrutura bem feita logo no início da vida. E essa estrutura, ela é física, ela é emocional e ela é intelectual. Nós somos seres biopsicossociais, né? A gente desenvolve na primeira infância aí a inteligência, nossa moralidade, nosso emocional, né? Nosso físico, e isso tudo vai refletir lá na frente. Então eu vou falar um pouco para vocês aqui como é que funciona isso, como você prepara o seu filho para ser um adulto próspero desde a barriga, né? Ontem, engraçado, uma coisa que eu gosto de falar, antes de falar sobre isso que eu estava conversando ontem. A gente pensa logo em sucesso como uma construção de patrimônio material. Mas essa construção desse patrimônio material pode valer mais ou menos no futuro, dependendo do patrimônio emocional que você constrói com seu filho. E o principal período é a primeira infância. E aí eu vou dar esse exemplo que eu ia falar agora. Eu estava conversando ontem com meu cunhado, minha cunhada, porque eles têm um filho pequeno, acabou de nascer, fez 6 meses agora, e eu moro em Orlando, eles estão querendo vir para cá e pensando: mas está muito cedo para ir, né? O nosso filho não vai aproveitar tanto. Eu disse: ele não vai lembrar tão facilmente assim dessa viagem.
mas ele vai registrar cada momento feliz que vocês passaram e transmitiram para ele com uma energia que talvez poucas vezes ele sentiu de vocês. Essa energia que contagia, né, ela transmite de pai para filho desde a gestação até um período mais adulto. Então eu falei, vem que vai ser bom para ele sim, né? Vai ser bom para vocês, vai ser bom para ele, enfim. E como é que funciona essa questão, né? Vou falar um pouco porque tudo que a gente fala aqui serve também para outros pais, outras mães que frequentam aí a nossa plataforma, acessam o nosso YouTube, né, que são nossos alunos lá no mundoemcores.com, acessa aí a maior plataforma de pais do Brasil, de cursos para pais, né? E acontece assim, logo que a criança nasce, né, vamos antes, logo que a criança está ali dentro da barriga da mãe, ela já começa a captar todos aqueles aspectos emocionais, né, tudo que a mãe está sentindo, né, e ela começa já a ter também as experiências dela ali, né? Essa criança tem um DNA, né, que parte vem do pai, parte vem da mãe, né, e de seus ancestrais, mas a forma como esse DNA vai se expressar no futuro depende muito do ambiente que essa criança vive, e ele começa na gestação. Depois, de repente, a gente pode até falar em outro vídeo, né, como o ambiente reflete na formação da criança, né, a epigenética. Então, a criança está ali dentro, né, e quando absorvendo tudo já ouve o que o pai fala, o que a mãe fala, de alguma forma ela já absorve, né, toda essa energia, todo esse carinho, ou toda essa raiva, ou toda essa mágoa, ou todo esse medo, né, que chega do ambiente externo e interno dela ali também. Então, quando essa criança nasce, é como se boa parte dos neurônios dela estivessem desligados, né, esses responsáveis pelos sentidos, né? E aí a criança nasce e começa a perceber o mundo, né? E a gente percebe e aprende as coisas pelos sentidos. Vocês estão aqui conversando comigo, então vocês estão olhando para minha boca falar, estão me ouvindo, né? E tudo isso, todo esse conjunto de informação chega, vai para o seu cérebro processa e você assimila ou não o que eu estou falando aqui. Mas com a criança é assim também. Ela começa a treinar o ouvido dela para ouvir o mundo externo depois que ela nasce, a enxergar, a sentir o cheiro, o tato, o equilíbrio, todos esses sentidos. E aí, como é que foi com a minha filha? Como é que foi com a Paola? Desde que a minha filha nasceu, eu já comecei a estimular os sentidos dela, né? Por quê? Outro vídeo que eu posso gravar aqui, por causa da infância da minha irmã, que nasceu com síndrome de Down, e a minha mãe foi buscar informação para saber o que fazer e como preparar a minha irmã para ser uma pessoa independente. E aí, boa parte do que eu sei, eu aprendi observando a minha irmã. Quando ela nasceu, eu tinha 8 anos de idade, e tudo isso fez parte da minha história para eu vir aqui fundar o Mundo em Cores e estar aqui hoje falando para vocês. Então, o primeiro passo é acordar esses sentidos. A criança nasceu, eu comecei a acordar os sentidos da minha filha, né? Aí tem toda uma estratégia, depois eu posso até gravar um vídeo para vocês também, de fazer o corpo dela perceber sensações de macio, de áspero, espeta, acaricia, por todo o corpo, por toda a pele, né, que se estende dos pés à cabeça, quente, frio, enfim, a gente vai acordando os sentidos do tato, do equilíbrio, da propriocepção, mexendo com ela, rolando, balançando de um lado para o outro. Tem vários exercícios especiais que eu fiz para isso, né? Visão, acende, apaga a luz, cores, luzes coloridas, barulhos de animais, de madeira, de ferro, de inox batendo, e tudo isso eu falando com ela, explicando tudo. Por quê? Porque a inteligência, ela se desenvolve da seguinte forma: desenvolvimento dos sentidos. O desenvolvimento dos sentidos, ele dá suporte para o desenvolvimento da linguagem,
tá? Então, primeiro a criança começa a assimilar as informações do mundo, depois ela começa a responder a essas informações, a esses estímulos. E para responder, ela tem que estar bem ali para responder através da linguagem, né? E a linguagem não é só o que se fala, né? É todo o contexto de se mexer, de gesticular, de falar, expressão facial e por aí vai, né? Choro, riso, tudo isso é linguagem. Então, primeiro você desenvolve o sensorial, depois você desenvolve a linguagem e depois da linguagem que vem o desenvolvimento intelectual. Então, desde cedo, eu já preparei minha filha no desenvolvimento sensorial dela, depois e ao mesmo tempo, e já desenvolvendo muita questão da linguagem, né, nela. Por exemplo, a minha filha bebê, eu já conversava com ela como se ela fosse um adulto, explicando tudo que estava ao redor dela. Olha essa parede branca, essa parede verde, toda cheia de efeito aqui, o quadro que tem desenho disso, daquilo, enfim. Ia com ela no supermercado, pegava as frutas, passava a mão dela em cima, olha que essa fruta aqui, ó, é o kiwi, sente aqui, ó, a textura, olha esse espelhinho. Eu ia falando tudo, enriquecendo muito a linguagem dela com tudo que ela estava vivendo na hora. E com isso, a criança começa a desenvolver também melhor o seu intelecto, né? E no caso da Paola, hoje com 6 anos, a gente veio morar aqui nos Estados Unidos no ano passado, então já tem um pouco mais de um ano que está aqui. Ela, além de ter um entendimento corporal dela, é fantástico, né? A gente trabalhou muito isso com ela também na primeira infância. Ela é das artes, ela adora artesanato, desenhar, pintar, e ela também domina muito o corpo dela e ela tem uma habilidade interpessoal fora do comum, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ela tem coisas que foram desenvolvidas por conta desse trabalho que nós fizemos com ela, né? E a gente foi coroada aí com um teste da escola dizendo que ela está 1 ano à frente das crianças da mesma faixa etária dela. Um pouco mais de 1 ano à frente. Ela está entre os 7% melhores alunos dos Estados Unidos. É muito bacana isso, recebemos um teste desse aí e foi surpreendente pra gente. E a gente sabe que isso veio, né, eu e a minha esposa, isso veio do trabalho que nós fizemos com ela. Agora, sabemos também que ela tem habilidades que são fora da média, mas por conta do talento que ela recebeu de Deus, né? E aí a gente tem que observar os nossos filhos, porque todos eles têm alguma habilidade, algum talento, né? Que são as habilidades interpessoais dela, que realmente são totalmente fora da média. E o meu papel, o meu desafio como pai é ajudá-la a desenvolver e acelerar nesse talento dela. Então, falei um pouco para vocês aqui de como funciona o desenvolvimento na primeira infância, por que eu tô com a alma lavada, né? Porque eu fiquei feliz, eu cheguei para ela, filha, eu estou feliz porque você fez 6 anos de idade e você teve um desenvolvimento muito bom nesses 6 primeiros anos da sua vida. Expressei isso para ela, eu falo com ela isso, né? Hoje ela é uma criança aí que também é bilíngue, né? Então isso foi maravilhoso para a vida dela, né? A oportunidade que Deus nos deu de proporcionar o fato dela estudar em uma escola americana, aprender outra língua antes dos 6 primeiros anos de vida, de completar esses 6 primeiros anos. Então, é isso aí, eu tô com a alma lavada e eu vou pegar depois alguns pontos desse vídeo aqui que eu gravei para vocês e vou explorar esses pontos com mais cuidado para quem quiser aprender melhor tudo isso aqui que a gente conversa. Porque os 6 primeiros anos de vida, e agora falando para você, pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, é como um relógio em contagem regressiva, né? Como eu falei, a arquitetura cerebral da criança forma nesses 6 primeiros anos de vida e você precisa trabalhar esses 6 primeiros anos de vida dando toda a atenção que você puder a essa criança, tá ok? Então é isso, gente, eu encerro por aqui hoje. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida, alguma ideia de um vídeo novo para abordar a partir desses insights que eu trouxe aqui e nós poderemos explorar cada um deles com mais profundidade, tá ok? Quem não é assinante ainda do mundemcores.com, corre lá,
É apenas R$ 59,90 por mês, por enquanto, né? Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, se é daqui a um ano, se é daqui a 2 anos, enfim. Mas agora é esse valor e vai lá, é a plataforma de curso mais completa do Brasil e eu tenho certeza que vai ajudar você muito no esclarecimento do que fazer com seu filho para ajudá-lo a desenvolver, né, sua criança, e você vai se sentir seguro ainda na infância do seu filho de que ele será um adulto próspero e feliz. E eu tenho essa segurança com a minha filha porque eu sei o patrimônio emocional que a gente construiu na vida dela, ali dentro dela, né? Eu me preocupei muito com esse fortalecimento dela se sentir amada, segura e não se submeter a qualquer tipo de situação no futuro, de viver uma vida que não é dela, de aceitar más influências externas, porque a minha preocupação foi ela saber quem ela é, né? Ela ter noção de quem ela é, a real identidade, a essência real dela, né? Então, ela tem isso muito forte, mas o trabalho não para aqui. Apenas a fundação está pronta, mas a construção dessa casa continua, tá ok? Então me siga aqui para mais detalhes. Eu sou uma pessoa que falo muito sobre desenvolvimento infantil no olhar da criança, tá? Muita gente aí que está nesse mercado ajudando pais a entender como funciona esse universo paterno, materno, se preocupam muito com a criança fazendo birra no supermercado. E não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre como você vai preparar o seu filho para não ser um alienado, tá? Tirar ele da Matrix. E vão para cima. Eu quero ajudar você a salvar o seu filho desse mundo doido. Porque o mundo está totalmente diferente do mundo que nós crescemos, tá ok? Não dá para educar da mesma forma. Então, beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.